De volta aí no próximo domingo, dia 10 de maio, é celebrado o Dia das Mães. E o L1 preparou uma série de reportagens especiais que mostram um pouco dos desafios da maternidade. Na primeira reportagem que a gente vai assistir, vai conhecer hoje, nós vamos conferir a história de 3 mães atípicas que lutam todos os dias pelos direitos básicos dos filhos, pela inclusão e também contra o preconceito. Muitas vezes ainda precisam lidar com o abandono. Um estudo aponta que cerca de 78% dos pais abandonam mães de crianças com deficiências antes dos filhos completarem 5 anos de vida aqui no Brasil, o que torna a rotina dessas mães ainda mais exaustiva. A Tamara é o amor da minha vida, mas como mãe atípica eu me sinto extremamente cansada. Todo dia você tem uma novidade. É um mundo que hoje você só sabe só que você acordou hoje. E o que vai acontecer? Nada. Abandona muitas áreas, muitos lados, mas assim, a gente está ali sempre para correr atrás do máximo possível que a gente pode para fazer e ver os nossos filhos felizes. Ruth, mãe de uma criança com microcefalia, Marcilene e Adriana, mães de pessoas com espectro autista. 3 mulheres desafiadas pela maternidade, mães atípicas, ou seja, que criam filhos com deficiências, transtornos de desenvolvimento ou condições crônicas. Possuem a missão de moldar o ambiente doméstico e social para ser acolhedor, seguro e estimulante. Mas muitas vezes navegam por incertezas sobre a autonomia e a independência dos filhos e por intensos desafios de cuidado. Mesmo com o mar às vezes revolto, lidam com a sobrecarga e a falta de apoio. Vivenciam o isolamento ou mesmo o luto pela criança idealizada. Quando eu recebi o diagnóstico, meu mundo desandou, desmoronou. Porque até diante da ciência, os médicos diziam que eles iam morrer cedo, né? Que a minha filha ia morrer cedo e tal. E eu ficava pensando, meu Deus, será que a minha filha vai morrer? Não é possível que Deus me deu ela para tirar ela tão cedo de mim. Mas de verdade mesmo, meu mundo desabou, parou, estacionou. Eu vi a diferença desde o primeiro momento quando ele nasceu, que ele chorava bastante, ele não tinha hábito de dormir, passava 2, 3, 4, 5 dias sem dormir. E aí eu fui percebendo que tinha algo de anormal, né? Numa rotina de uma criança, de um bebê recém-nascido, até conseguir diagnosticar. Foi difícil, foi demorado, mas eu consegui. Quando ele completou os 10 anos de idade, foi que foi fechado o diagnóstico. O que eles disseram para mim era aquela coisa da minha cabeça. Sempre era coisa de mim. Não, mãe, isso é coisa da sua cabeça. Bota ele numa escola que ele vai se desenvolver. Realmente foi o que eu fiz. Eu coloquei ele com 1 ano, quase 2 aninhos numa escola. Só que a realidade não era essa. Aí eu fui procurar um profissional. Aí quando eu cheguei nessa sala desse profissional, um neuro, aí ele olhou para mim e levei tudo anotado, o que ele fazia, os gritos, choros, não se sossegava, não ficava parado no canto. Aí foi quando ele falou para mim, ele disse, olha mãe, o seu filho ele é uma criança atípica. Eu saí de lá, eu perdi o meu mundo. O João, dessa época, o João já tinha parado de falar, entre 3 para 4 anos ele parou totalmente de falar, que era verbal, ficou sem falar. Aí ele veio para mim, chegou bem, eu estava sentada chorando, ele olhou para mim e fez bem assim, tenha calma, mamãe, Deus sabe de tudo. Pronto, dali eu já estava chorando, desmoronou o resto. Essa foi a única frase que eu gravei do meu filho até hoje. Para elas, a rotina é um exercício contínuo de resiliência e adaptação. Eu era técnica de enfermagem, né? Então a área da enfermagem não deu mais para mim. Nem a minha mãe, nem a minha sogra, na época, não estavam conseguindo manter ele em si. O João tem as terapias. Depois de muita luta, muito processo mesmo, muita luta. Não só o desgaste físico, mas também o desgaste mental. A semana é corrida. É corrida porque, como sou mãe solo, né, não tenho rede de apoio de ninguém. É eu e Deus e ele. Então, assim, eu sempre busco... sempre tem alguma atividade a fazer. Vai para a escola, levo para a igreja, faz parte de grupos da igreja. E, assim... ajuda em casa, sempre puxo ele para fazer alguma coisa junto comigo e sempre estou colocando ele nas atividades. Eu sempre tentei proporcionar dentro do meu padrão, que eu posso proporcionar para a Tamara, uma fisioterapia de qualidade,
os médicos de qualidade. Então não me desanimou de jeito nenhum. Até porque, como a Tamara era criança, era menor na época, né? Estava em fase de desenvolvimento, então tinha que correr atrás quanto mais rápido possível para ela poder se desenvolver o básico, o mínimo. Então, enquanto a gente mais proporcionava uma fisioterapia melhor para ela, para no futuro a gente colher os frutos, né? A gente colhe frutos, ela segurar o tronco um pouco, dela olhar para a gente. Tudo isso você já conseguiu com o esforço que você tem feito junto com ela? Exatamente, tudo isso é fruto do nosso esforço de quando ela era bem menorzinha, né? Então a gente consegue lidar com ela. Apesar que eu achava na minha mente que a sobrecarga era maior quando ela era menor. Só que agora a sobrecarga, tipo assim, ela está crescendo, a sobrecarga está crescendo, o peso está aumentando. E às vezes quando eu dou entrada no hospital, assim, dá uma crise de choro. Porque eu me sinto sozinha, cuidando de uma responsabilidade que não é só minha. Eu fico pensando assim, meu Deus, aqui de novo. E eu fico tentando lidar da melhor forma, cuidar da melhor forma. Dias ruins a gente tem. E eu fico pedindo forças para Deus. Eu digo, meu Deus, me ajuda, por favor, eu tô aqui de novo, não é possível. Tem que se agarrar à fé, né? Exatamente, tem que se agarrar à fé. Devido à alta demanda com terapias, escola e regulação emocional, o papel de mãe atípica inclui, por necessidade, aprender a priorizar a própria saúde mental e física, o que é diferente em cada caso. A dificuldade que a gente tem para ir ao médico, tem lugares que a gente não pode levar, que não tem lugar para eles, entrar numa sala para fazer um exame. A gente precisa de apoio da comunidade, de alguém que possa, pelo menos, olhar aos nossos filhos. E assim, a gente procura, de alguma forma, se cuidar. É difícil, é complicado, mas a gente procura sempre uma forma, porque se a gente não tiver em pé, nós somos os pilares dos nossos filhos. Se a gente não tiver em pé, a gente desmorona e ele vai junto. E cada situação traz às mães atípicas uma série de desafios e de habilidades únicas que merecem reconhecimento. Elas são o principal pilar do desenvolvimento, da saúde e da inclusão social dos filhos. Mas muitas vezes precisam lidar com questões como o preconceito, o capacitismo, a desinformação e os julgamentos sociais. Tudo o que querem é também acolhimento. A capacidade genuína de compreender e sentir a dor ou a perspectiva do outro. Eu acredito que a gente está numa época e que não era para haver mais preconceito. Porque a gente tem tantas crianças com tanta deficiência, porque antigamente você não via tanto, hoje você vê mais. Mas eu acho que a sociedade não é falta de informação. Não é falta de informação. Eu acho que é falta de amor ao próximo, de ter um olhar ao próximo. Ah, só aconteceu com ela, comigo não vai acontecer. De imaginar o amanhã. Se fosse na minha família, se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratada, de ser cuidada, de ser olhada. Nossos filhos são pessoas especiais em todas as áreas. Eles são de coração puro. E as pessoas, infelizmente, não têm o coração que abrace essa causa, que abrace os nossos filhos, ou os atípicos em geral. Né? A gente sofre com isso. Então, seria bom que a comunidade, o ser humano em geral, olhasse de uma forma diferenciada, uma forma especial, né? Que eles só querem amor. Eles têm muito amor, muito mais que as pessoas que não são atípicas para dar. Isso aí eu tenho certeza. Aqueles ou aquelas que as presentearam com a função de mãe retribuem como podem esse imenso amor de assumir o compromisso de ser voz e referência na vida. Eu gosto de amar. Mas você ama muito ou pouco a sua mãe? Eu amo muito. Por que eu não amaria ela? Eu dependo muito da minha mãe. Desde quando por causa que a maioria das pessoas que tem autismo ou neurodivergência, ela maioria das vezes os pais a abandonam. E isso é meio triste a realidade, mas olha,
eu amo minha mãe por causa que ela é muito resistente. Cada dia é um desafio para ela e ela consegue vencer todos os dias. O que é que você poderia dizer para ela agora sobre esse seu sentimento? Olha para ela e diz. Mãe, muito obrigado. Muito obrigado. Que coisa linda, que história emocionante, né? Histórias de luta, de superação. Parabéns às mamães Ruth, Adriana, Marcilene. Vocês são verdadeiras guerreiras, representam outras mulheres, outras milhares de mães que passam exatamente por essa situação, mas que de forma persistente lutam para oferecer o melhor sempre para os filhos. Muitas vezes essas mães não pedem ajuda, seja por exaustão ou mesmo vergonha, mas a verdade é que elas não precisam pedir ajuda. Nós que precisamos ter mais empatia, nos colocar no lugar dessas mães e a gente pode oferecer ajuda, seja no transporte público, ao ceder o lugar, no mercado, ao carregar uma sacola quando a gente se depara com uma mãe nessa situação, na escola, ao perceber que aquela mãe não está bem emocionalmente, é um abalo emocional, em casa, quando a mãe estiver cansada, com fome, principalmente no cuidado com a criança. A gente viu aí na reportagem que é uma rotina, a rotina de mãe atípica não é fácil, é dura e uma mãe costuma dar sinais que está sobrecarregada. A gente precisa só parar um pouquinho, olhar com mais cuidado, um olhar mais carinhoso, um olhar mais acolhedor. Então vamos ouvir mais e como elas relataram bem na reportagem, é preciso escutar sem julgamento. É amor, é acolhimento, é transmitir força, fé e coragem para essas mães atípicas. A gente também pode ajudar fazendo a nossa parte, o nosso papel, né? Amanhã, na nossa série de reportagens em homenagem às mães, nós vamos conferir histórias de mães solo.